Pai do Senhor, queridos, Pai do Senhor, eu sou o pastor Rodrigo Matos e vamos dar início a hoje mais um podcast do Ceará para Cristo e dessa vez com um convidado mega especial, nosso querido amado pastor Bruno Viana, pastor da igreja Verbo da Vida ali na Japuara, distrito de Garrote, no Garrote, e hoje nós vamos saber um pouco da história dessa igreja que tem impactado a cidade de Caucaia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Rodrigo. Como é que o senhor está? Nós estamos bem, melhor agora, né? Graças a Deus. Meu pastor, como já disse, nós queremos saber um pouco da história, né, da Igreja Verbo da Vida. E eu queria que o senhor começasse a primeira pergunta. Como surgiu, né, a Igreja Verbo da Vida? Queremos compreender a história da igreja. Bom, a Igreja Verbo da Vida, primeiramente, um abraço a todos, a paz do Senhor, um prazer, como o pastor Rodrigo já apresentou, Bruno Viana, pastor do Verbo da Vida em Japuara, que é um ponto de pregação na realidade, né? Mas já uma igreja bem desenvolvida naquela região. Mas não tem como falar da Japuara sem falar do contexto geral. E o contexto geral começa assim, no ano de 1982, o pastor Bud e a sua esposa Jenny, ambos americanos, né, terminaram um curso, né, chamado Rema. Esse curso é um curso de duração de 2 anos que fala sobre vários fundamentos da palavra, vida de louvor, vida de adoração, aliança, enfim, é um curso bem direcionado, onde as pessoas recebem fundamentos doutrinários. E após esse curso, Deus falou com eles: vão para o Brasil. E eles assim fizeram. Sim. Terminado o curso, pegaram as suas malas e vieram para o Brasil com algumas propostas de apoio, mas ao chegar aqui, esses apoios acabaram por não acontecer. Então, um casal americano, né, que deixaram seus trabalhos, suas funções no seu país de origem, vieram para o Brasil e chegando aqui não falavam português fluentemente ainda. Sim. E desaguaram onde a maioria das pessoas vem de fora de Zago, nas capitais. Eles ficaram em São Paulo. E em São Paulo, na região sul, desenvolveram um trabalho, e no meio do desenvolvimento do trabalho, o Senhor sinalizou no coração deles que ali não era o ambiente, e que eles procurassem, fossem sensíveis ao Senhor. Sim. E eles vieram para o Nordeste do Brasil, que contraria a lógica da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas acabam se inclinando para ir para as grandes capitais. E tem toda a sua lógica, né? Dentro das capitais as portas se abrem mais facilmente para alcançar as outras regiões. Não é uma questão meramente comercial e humana, mas é uma logística. Sim. Que acaba o Senhor usando isso, como aconteceu no primeiro século com Roma, né? Sim. Roma foi usada por Deus dessa maneira, né? Então, mas eles tiveram uma inclinação do Espírito mesmo, que contraiu a lógica natural, e em vez de ficar no centro-oeste, ficar no sul, eles vieram para o nordeste do Brasil. E ao vir ao nordeste, foram nas capitais, e Deus não confirmou no coração deles que nenhuma capital, Salvador, Fortaleza, nenhuma capital do Nordeste, Recife, eles ficaram inclinados para estabelecer a obra. Mas chegando em Campina Grande, Deus falou no coração deles, né? Aqui é o local. Então, no final da década de 80, inicia a obra, né, em Campina Grande, mais precisamente em 1989. Sim. E começa a ensino da palavra, propagação da palavra. Lá em Campina Grande surge a primeira igreja, começa numa escola, e dessa escola vão para o primeiro prédio alugado. E hoje Campina Grande tem uma sede não somente nacional, mas internacional. O Verbo da Vida já tem mais de 500 igrejas, praticamente todos os países da América do Sul já tem Verbo da Vida. Países da Europa como a Alemanha, França, Portugal, já tem um núcleo forte do Verbo da Vida internacional. Inclusive nos Estados Unidos, eles vieram dos Estados Unidos e hoje os Estados Unidos recebem o Verbo da Vida, uma igreja brasileira, né? Sim. O pastor Bojo já partiu para o Senhor. Hoje tem o Gutemeri, que é o líder, presidente do ministério. Então, o ministério internacional tem a igreja sede, uma igreja enorme lá para mais de 5 mil pessoas. A sede é em Campina Grande. Campina Grande, sede nacional. E o centro operacional do ministério, que também é em Campina Grande, em prédios diferentes, mas na mesma cidade, né? E atuam, né, gerindo, resolvendo burocraticamente as situações do ministério, tudo lá. Então, essa é a nossa história de formação no Brasil. E foram se espalhando, os ministros foram sendo formados e espalhando, né? Eu fui aluno desse centro de treinamento no ano de 2008 a 2009, que são 2 anos, né? E em 2010 fui separado com o pastor auxiliar. 2010 aqui na nossa igreja de Caucaia, aqui no Parque Solidário, com o pastor Rubem. Então, a sua história no Verbo da Vida já foi direcionado direto ao Verbo da Vida? Não, eu me converto em 1998 na Assembleia de Deus Caucaia, com o pastor Erivelto. Aqui na Assembleia de Deus, na Igreja Redonda. 14 anos, cara. A Igreja Redonda que na época ainda era quadrada. Ainda era quadrada. Não era redonda ainda. Eu peguei o processo de compra de terreno,
mesmo adolescente, parte desse processo. Com 15 anos, já me tornei obreiro, pregador da palavra, já, né, graças a Deus, o Senhor me separou rápido. Me converti aos 14, com 15 para 16 anos, já estava a servir como obreiro auxiliar, pregando a palavra. Mas em 2003 veio essa inclinação forte, conheci o Verbo da Vida, então Deus me direcionou para vir. Então, em 2003 veio para o Verbo da Vida, e em 2010, depois de passar por liderança de jovens, me formar no curso que é o Rema, né? Aí eu fui levantado como pastor auxiliar. E em 2015 foi que eu tive o direcionamento de vir para Japuara. Japuara. E esse direcionamento, como é que aconteceu? O senhor mora lá ou não? Não, moro aqui no bairro Padre, moro aqui bem fechado, aqui na outra rua. Então a direção realmente foi do Espírito Santo? Do Espírito Santo, não tinha nada favorável, assim, no natural. Eu lembro que em 2014, é uma coisa muito boa de dizer sobre a Igreja do Senhor, é que a igreja não é uma loja, a igreja não é um comércio, a igreja não é uma franquia. Sim. A igreja nasce. Sim. E nascimento é natural, é uma coisa orgânica, né? E eu lembro que um jovem, muito amigo meu, novo convertido, ele converteu a Cristo. Ele até disse que eu evangelizei ele sem dizer uma palavra, porque eu trabalhava numa empresa de ônibus aqui em Calcaia, e na hora do almoço a gente se encontrava na hora do almoço. Eu, sem dizer nenhum versículo para ele, eu apenas orava, agradecendo a Deus o almoço. Ele disse aquela oração, aquele agradecimento que ele viu praticando, constrangiu o coração dele. Sim. E eu lembro que depois dali ele teve a oportunidade de ir à igreja, e eu tive a oportunidade de abraçá-lo como um cristão mais experiente, né? Dar aquelas primeiras orientações. E aquele rapaz, com 3 dias de convertido, ele saiu pregando, né? Tem tudo a ver que ganhava o Ceará para Cristo. Esse jovem morava na área crítica de Calcaia, aqui entre Planalto e Padre Júlio Maria, onde a incidência de crime, de tráfico de droga já era muito elevada na época, e infelizmente ainda é nos dias de hoje, né? Aí esse jovem saiu pregando, e temos ex-traficantes convertidos porque foram evangelizados por ele com 3 dias de crente. Ele saiu pregando. Lembro que ele saía dos cultos muitas vezes, 9 horas da manhã, da noite, aliás, chegava no bairro, em vez de ir para casa descansar, como a maioria dos crentes faria, ele saía pregando. Pregando a palavra. Chegava 3 horas da manhã em casa, depois de dias de culto. Então esse jovem ganhou muitas pessoas. Aconteceu um incidente com ele, e quando esse incidente aconteceu, ele pensou até em desistir da fé. Aí foi onde o Senhor nos deu a graça de ser usado por Deus, chegar junto com ele. Você não vai desistir não, vai avançar. Porque ele teve uma relação sexual antes do casamento, e a menina gestacionou. E foi uma bala muito grande, porque ele estava bem, e aquilo ali para ele parecia ser o fim. Sim. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, a palavra de Deus diz que Deus não quebra a cana trincada, nem apaga o pavio que fumega. Você ama o Senhor, ama. O Senhor vai te restaurar, você vai avançar. E em vez de desistir de tudo, ele casou com essa jovem e foi morar então no Garrote. Lá no Garrote foi onde ele começou, o ímpeto do evangelismo floresceu, né, com o casamento restaurado, já casado e se restaurando como família. E ele iniciou aquela obra no ano de 2012. Ele iniciou, eu sempre amparando ali, apoiando, e em 2014 eu lembro que ele chegou para mim e disse, pastor Bruno, chegou o momento de você assumir. Aí eu lembro que eu estava com pouco tempo, tinha entrado na polícia, a minha esposa tinha acabado de ser promovida no trabalho, nós não tínhamos filho ainda, era tudo favorável, naturalmente falando, para ir, mas eu disse não. Sim. Um ano depois daquele encontro, por não ter ido, né? E agora eu com filha pequena de colo, muitas coisas mudando, mas eu tinha que dizer sim. Então, em 2015, dia 8 de setembro de 2015, fomos para lá, pegamos uma igreja bem no início, né, com poucas pessoas. Eu lembro que o primeiro culto de domingo que nós fomos ministrar lá, tinha 4 pessoas, um local distante, né? A gente é acostumado já com uma igreja grande, auxiliando o pastor, uma igreja desenvolvida, você vir para essa realidade é um impacto muito forte. Mas quando você obedece ao Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, na verdade, esse obreiro foi uma espécie de João Batista, né? João Batista, preparando um caminho, né? Isso, Deus usa, né, as pessoas para dar continuidade à sua obra, né, meu pastor? Isso. E eu fico feliz, e o senhor falou da questão de tráfico, da questão de... E a pergunta que eu acho que todo mundo que está nos assistindo vai perguntar aqui, como é que dá para conciliar o trabalho, dá para se ver aqui que é militar, o trabalho de um pastor, na verdade, porque o pastoreio não deixa de ser um trabalho, na verdade é um trabalho árduo, né, um trabalho digno, mas junto com o trabalho, né, na polícia militar, como é que você consegue conciliar? A prova a Deus, eu estou num momento de trabalho, estou falando por conta disso, né? De licença para estar aqui.
é a pergunta que todo mundo faz mesmo, né? Na verdade, quem não nos conhece sempre fica... Na verdade, as pessoas que nos conhecem como pastor se admiram quando diz que somos policiais. E as pessoas que nos conhecem como policial depois se admiram que nós somos pastores. Porque são dois sacerdócios, né? Exato. O pastor Rodrigo sabe muito bem. Sim. É o pessoal que vai perguntar. O pastor Rodrigo sabe muito bem. Já me perguntaram também muito. Então, é uma indagação. Como é que pode? Como é que isso acontece? Há uma graça para todas as circunstâncias. Não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Mas há uma graça. E a graça, uma das definições de graça no grego é a capacidade sobrenatural de Deus no homem para que o homem possa fazer aquilo que naturalmente ele não faria. Certamente, esse campo de atuação é muito paradoxal, né? As pessoas podem imaginar. Mas quando você vai para a palavra e vai para a lei, sim. E a lei muitas vezes é inspirada na própria palavra, né? A lei dos homens mesmo que eu falo. E você anda na palavra, consequentemente na lei, você vai descobrir que você tem amparo por Deus, amparo legal, para ser bênção em qualquer circunstância. Se você andar na lei, se você andar na palavra. Então, o que eu posso dizer é que muitas coisas no ministério foram abertas por eu ser policial. Sim. E muitas coisas na polícia são abertas porque eu ando no ministério. Sim. Quando, por exemplo, hoje eu estou aqui, o meu convite foi ministerial. Sim. Mas estou aqui fardado no horário de trabalho e eu sei que isso de alguma forma reforça Exato. a mensagem que nós agarramos. Sim, existe um impacto aí. Existe um impacto, né? Eu estava até falando com o Vitor hoje, que está aqui na sala conosco, que às vezes as pessoas têm aquela mentalidade, né? Que o policial tem que ser truculento, o policial só fala em ocorrência, o policial só fala em prender, em usar a força. E um policial que anda na lei, eu não falo nem da lei de Deus agora, eu falo da lei dos homens, a missão prioritária dele é a preservação da vida, não o contrário. E todos os mecanismos que são acessíveis para que a manutenção da vida da ordem sejam manifestas, que o policial possa agarrar, ele agarra, coloca em prática e vai gerar o quê? Segurança, vai gerar vida, vai gerar amizade em vez do contrário. Sim, sim. E as intempéries estão ao nosso redor, que essa lei possa não nos aparar, aí é onde vem a lei divina e nos apara. Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, e também toquei no assunto com o Vitor hoje agora na viatura antes de vir para cá. Eu trabalhei 2 dias no carnaval, um sábado e um domingo. E trabalhei patrulhando na determinada área, que estava um pouco inflamado, mas nada aconteceu nos 2 dias. No dia seguinte, no local em que eu estava patrulhando, no mesmo horário, houve um confronto e a viatura que eu estaria trabalhando foi alvejada. Olha. Mas nos dias seguintes que nós estávamos lá, nada aconteceu. Foi bem tranquilo, né? Então, assim, aquilo que não é um amparo legal na lei dos homens, vai vir um amparo legal de Deus. Então, é nessa vertente que a gente atua, nessa fé que a gente anda. Eu acredito, né, meu pastor, e eu creio que também, até vou indagar isso aqui, né? Quando o Senhor nos chama de luz desse mundo, né? Então, onde estivermos, né, proclamar a luz do Evangelho, né, a palavra de Deus, e não é diferente em qualquer setor da sociedade, né? Eu creio que nós, né, como pastores, como servos de Deus, como cristãos, nós podemos influenciar independente do local, não somente nas igrejas, né? Nós influenciamos onde estamos, porque na verdade temos a presença de Deus, né, e lançamos a luz da palavra, né? E o senhor falando, eu me recordei de quantas vezes, né, trabalhando também no serviço militar, quantas vidas nós ganhamos, às vezes dentro do xadrez da própria viatura, no caminho, as pessoas desesperadas que tinham cometido algo errado, um crime, alguma coisa desse tipo, e começávamos ali a falar do amor de Deus, dos propósitos, e ali acalmava o coração e entendiam que poderiam ser realmente restaurados e ter uma vida após, né? E muitas delas procuraram igrejas depois, muitas delas procuraram apoio. Eu acho que não é diferente com o senhor, né, meu pastor? Tivemos algumas experiências nessa linha, né? E aí onde eu digo, né? Estar conectado com o Senhor, ser salvo. A Bíblia fala que o cristão ele é o sal desse mundo, ele é o sal, né? Qual é a função do sal? É preservar, é dar sabor, é condimentar aquele alimento que talvez fosse sem graça, mas enfim, o sal ele modifica o ambiente onde ele é inserido. Sim. Ele isolado, sozinho no seu ambiente, ele é infrutífero, né? E hoje eu vejo que as igrejas elas estão começando a perceber isso, né? É uma transformação, né, que está acontecendo, e graças à evolução do próprio Senhor evoluindo a história, e nós vemos a igreja algumas igrejas enxergando a necessidade da igreja se fazer presente fora. Sim, perfeito.
como grande período de tempo, as igrejas ficaram muito presas aos templos. Perfeito. Né? Mas hoje nós vemos que as igrejas que estão em ascendência e crescimento, elas estão olhando a sociedade, a comunidade que ela tem, e elas se colocando, né, se inserindo e como parte fundamental, né, da comunidade que está lá. Né? E diante dessa realidade, eu vou fazer uma pergunta ao senhor: como é que a Igreja Verbo da Vida ali na Japuara tem, na verdade, contribuído com a comunidade? Além da pregação do Evangelho, que eu sei que a pregação do Evangelho é fundamental, é o poder de Deus para a salvação, né? Mas sobre ações sociais, a igreja ela tem avançado, meu pastor? Tem. Uma frase que sempre vem ao meu coração é o seguinte: eu não lembro exatamente quem mencionou ela agora, mas ela diz assim: o evangelismo sem ação social ele é deficiente. Sim. É como um corpo faltando um membro. A ação social sem o evangelismo ela é totalmente inoperante, ineficaz. Sim. Então eu tenho essa frase como uma máxima para o meu coração, né? Evangelismo tem que ter a sensibilidade à ação social para poder. Não adianta, o Tiago vai dizer, não adianta você saber que o seu irmão está passando necessidade de dizer Deus te abençoe e não fizer nada por ele. É vão aquela declaração de fé, de bênção, sem que eu, tendo alguma coisa, não estou me referindo a nós tirarmos da nossa sustentabilidade como família ou como igreja para fazer ação social. Não é isso. Mas há meios, há como fazermos, exercitar a fé, se comunicar, ter associações e sempre ser sensível, né? Então a Japuara, ela tornou-se uma igreja hoje, uma localidade daquela pequena que não tem nem 10 mil moradores ali naquela região. Nós temos uma igreja com fluxo de domingo ultrapassando 200 pessoas. É uma igreja hoje com muito movimento, com uma estrutura que muitas igrejas nas regiões metropolitanas às vezes não têm. Nós temos lá no meio, vou dizer, no meio dos matos, né? Deus tem nos favorecido, tendo condições dessas movimentações e aquisições dessa vertente, né? E uma coisa que eu sempre disse, gente, a palavra de Deus é uma só. E o que a palavra de Deus quer é corações que creem, para ele se mostrar forte e poderoso. Sim. Nós estamos aqui, nós vamos beber água da rocha, vai acontecer, e nós temos visto acontecer. Mas um caminho, o pastor Rodrigo que abriu, foi, uma das primeiras coisas foi chegar e, gente, vamos montar cestas básicas, começou mais ou menos por aí. Montar a cesta básica, e quando a gente identificava uma família em vulnerabilidade, em extrema necessidade, nós levávamos a cesta básica e depois a palavra. Sim. Jesus fez isso, né? Jesus fez isso. Jesus, o povo acompanhava Jesus pelo pão, pelo peixe, e de forma estratégica ali, Jesus lançava o pão da vida, né? A própria palavra, e ali compungia o coração e acabava que supria as necessidades, né? Então, projetos sociais foram fundamentados com o auxílio da igreja que hoje existe na localidade, que impactam a localidade, né? Nós não temos um projeto hoje da Igreja Verbo da Vida de Japuara, um projeto contínuo, né? Sim. Mas ações contínuas. Existe uma diferença das ações, né, que sempre existem, né, como o trio do amor, que a gente vai estar sempre fazendo quando temos a notícia de uma assistência social de fato, né? É um casamento, acabamos de falar minutos antes do podcast, né, começar. Sim. É uma ida a um hospital, uma medicação, enfim, a igreja precisa ter essa sensibilidade, né? E eu lembro um caso marcante para mim, sabe? Como pastor local, aqui no ano 2015, né? 2015, para dia 24 de dezembro de 2015, eu sou de uma família muito, de extrema necessidade. Morava numa casa de tarde e tudo. E aquele senhor, embora fosse trabalhador, ele se refugiava totalmente da bebida. Então, isso era o trabalho todo de bebida. E bebida não é de graça, né? Então, enfraquecia ainda mais a condição da família. Mas a palavra de Deus, o Senhor, ele veio para os doentes, não veio para os sãos, mas veio para os doentes, né? Então, soube disso, recebi algumas doações de cestas básicas, né? E eu vou levar a cesta básica dessa para aquela família. E assim fiz, né? A mulher desse senhor já estava indo, bem como um filho mais velho dele. E chegando lá, ele, foi bem na hora em que ele estava chegando em casa, eu levei a palavra, ele aceitou a Cristo, recebeu a cesta básica lá, ele fez a questão de registrar, e às vezes as pessoas até criticam, por que registrar, por que divulgar? Esse registro não é para mostrar-se fazendo, mas esse registro e até mesmo uma divulgação é com o intuito de
captar pessoas que, às vezes, tem pessoas amigas nossas que querem fazer ação, Mas não mas não sabem para onde ou como, e quando ela vê você fazendo, ele, vou falar ali com o pastor Bruno vai direcionar, e assim nós temos muitos parceiros, por isso que a gente divulga, fortalece o trabalho e capta parceiros que querem fazer e não sabem como. Sim. Então, é muito mais do que o interesse de mostrar-se como as pessoas. Dá com a mão direita, esconde a esquerda, por que não pratica isso? Não fazemos isso em determinadas situações, Sim. mas em outros nós fazemos questão de divulgar para a captação de bons corações que têm interesse e não sabem como. Né? Então, nós divulgamos aquela foto vou citar o nome dele aqui, ele permite, né, que é o Mário, sua esposa, filhos, diante da casa de Itália, recebendo a cesta básica, ele aceita Cristo, e a partir daquele momento serve a Cristo. Ele serve a Deus no louvor da igreja, ele serve a Deus, ele e a família dele em várias ações da igreja. A casa que era de Itália quase caindo, hoje é uma casa de alvenaria. Ele tem trabalho de carteira assinada, não gasta mais o seu dinheiro com cigarro, com bebida, tudo para dentro de casa. Houve uma transformação. Total. Esse curso que eu menciono, ele foi um dos primeiros membros da Igreja Verbo da Vida de Jaguara a se formar. Então tem uma outra foto dele, né? Que é essa primeira foto de que ele aceitou Jesus, e uma outra foto dele com a bag de formação, com a esposa, os filhos bem arrumados, e não mais uma casa de tábua, mas uma casa de tijolos, porque o Evangelho é isso, né? O Evangelho revoluciona. Muda, né? Muda. É renovação de tudo, é nova criatura, e espírito, alma e corpo. É no espírito, sim. É na alma também, é nas emoções, é no intelecto, e também no corpo físico. Sim. Porque o Senhor vai curar, o Senhor vai sarar, o Senhor vai suprir. Isso vai mudar tudo, né? Isso vai mudar tudo. Muda tudo. E o que o senhor falou é muito importante a respeito da questão da divulgação, certo? Da necessidade. Às vezes nós não estamos mostrando necessidade, mas mostramos a necessidade que muita gente, como o senhor falou, não sabe. Por exemplo, eu conheço empresários que muitas vezes têm as cestas básicas, mas não sabem para onde levar essas cestas básicas, para que tipo de família, para que família levar a família realmente necessitada. E são as igrejas que, na verdade, fazem essa captação diante da sua comunidade, porque quando as pessoas estão necessitadas na comunidade, na maioria das vezes elas recorrem à igreja. Seja para apoio psicológico, seja para apoio emocional, para apoio no relacionamento, certo? Espiritual, mas também no social. O pastor é uma espécie, na verdade, o termo pastor deriva da palavra pai, né? Nós somos uma espécie de pai na comunidade, líderes dessa comunidade, e dentro dessa comunidade as pessoas nos veem como aquele que vai prover determinadas coisas em determinadas situações. Então já fica uma dica aqui para os empresários, para aqueles, não só empresários, mas para as famílias também que querem, né, muitas vezes, abençoar outras famílias, que sentem esse desejo no coração, de procurar uma igreja séria, como a Igreja do Verbo da Vida, que tem desenvolvido o trabalho, que muitas vezes não desenvolve mais por falta de recursos. Né? Mas quando nós nos unimos, nos juntamos, aí a força é bem maior. Foi o que a gente percebeu no projeto Ceará para Cristo. A gente percebeu que dentro do Ceará para Cristo nós não precisávamos criar um projeto. Nós iríamos captar projetos que já aconteciam e fazer com que esses projetos acontecessem de forma mais abrangente, né? Então é uma bênção o que a igreja faz, né? Então a gente reconhece o trabalho da igreja. E eu também vi, né, em alguns vídeos do senhor, né, que a igreja também ela tem ações no esporte. Uma vez eu vi o tatame na praça, se eu não me engano, né, e achei fantástico. Me conta como é que surgiu esse pensamento, pastor. Logo quando fundaram o COPAC, né, que é o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, né, o comando novo da Polícia Militar do Estado, nós nos instalamos no Padre de Maria, bem num certo auge de violência que estava ocorrendo na localidade, né? Sim. Na verdade, a Calcaia estava num índice de violência muito alto nesse período, e Padre de Maria estava protagonizando aquilo ali, esse cenário, favorecendo esse cenário não positivo para a nossa cidade, né? Então o COPAC foi instalado lá no coração do Padre de Maria e fazer parte de um grupo chamado GSC. Aí esse GSC é um de visitações comunitárias. E nós temos dentro um dos membros do GSC, uma policial feminina, que esposa também é policial. E faixa preta em judô. Então ele tinha um desejo e nós tínhamos uma visão. Aí atrelamos a visão, fizemos assim o link, né? E o projeto já existe há mais de um ano. Lá existem lá. Não é um projeto que eu posso dizer assim, da nossa Igreja Verbo da Vida Jaguara, apenas... Mas tem um apoio, né? Apenas
apenas fomos aqueles fomentadores, né? Sim. Vamos lá, pegamos um carro, pegamos tatame, enchia tatame, trouxemos. Incendiou. E realmente o trabalho principal é nosso nobre amigo e irmão Pacheco, né? Que é um irmão em Cristo, um irmão de farda também. Sim. E aí tá lá e é maravilhoso porque a gente vê a manifestação do amor e cuidar de Deus se manifestando no esporte e em toda a ação que é feita de todo o coração. Tem crianças lá que certamente você perceber pelas características, pela linguagem, que aquela criança em 2, 3 anos, o caminho dela seria ser um avião do tráfico e ser um futuro envolvido no tráfico de droga. Hoje essas mesmas crianças têm um linguajar já diferente, os semblantes delas estão diferentes, já estão competindo, medalhando, ou indo para competições, e treinar em grandes academias que fazem parceria com o projeto, eles conseguem um carro, levam para uma academia grande para eles terem aquela experiência com outras escolas de judô, no caso. Então hoje muitos deles, eu quero ser policial, já pensam em estudar, já pensam em ter uma profissão definida. Porque muitos deles, a expectativa era, não, eu vou ser traficante daqui a alguns anos. Hoje você vê Deus se manifestando através do esporte, de fato resgatando e dando uma nova perspectiva. O exemplo, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E quando o exemplo é positivo, né? A tendência é de formar uma geração aí com impacto lá na frente. Agora, meu pastor, mudando um pouco de assunto, eu vou lhe perguntar, né? Perguntar a sua opinião a respeito da unidade pastoral. Nós sabemos que durante muito tempo os pastores caminharam sozinhos, ou somente com os pastores do seu próprio ministério. Então, que era do Verbo da Vida, só um exemplo, só dava o Verbo da Vida. A Assembleia de Deus, só na Assembleia de Deus. Os presbiterianos, só com os presbiterianos. Os pentecostais, só com os pentecostais. E hoje nós temos quebrado esse paradigma justamente com o COMPAC, que é o Conselho Municipal de Pastores de Calcaia, e vários outros conselhos que têm se formado, a Ordem de Ministros. Mas vamos falar aqui de Calcaia, né, o nosso conselho. Nós temos aí conseguido, né, essa proeza, porque é difícil estar pastor, venhamos e convenhamos, mas não impossível, né? E eu creio que é um novo tempo, um tempo de unidade. Mas eu queria saber a sua opinião sobre essa questão de pastor com pastor caminhar com pastor. As igrejas, nós temos um lema do COMPAC, né, que nós não somos pastores apenas de uma denominação, mas somos pastores da nossa cidade. E é com esse lema que nós nos unimos em prol da nossa cidade. E eu queria que o senhor desse a sua opinião a respeito da importância dessa unidade. A Bíblia diz no Salmo 133, né, que Deus ordena a sua bênção na unidade. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu uns 20 anos atrás nas Ilhas Fídji, onde o narcotráfico tomou de conta das Ilhas Fídji. O nível de bruxaria era altíssimo, né? Havia, na verdade, tribos canibais ainda, né? Que não só matavam, como comiam. Era um negócio animalesco, um cenário de filme, dos melhores filmes de terror. Melhores não, que eu não assisto, não vou. Filme de terror bem trágico, né? Era a realidade das Ilhas Fídji. Então, num momento de muitas densas trevas, o que aconteceu? Os pastores simplesmente arrancaram as placas das denominações e se juntaram e começaram a fazer cultos a âmbitos nacionais, onde nenhuma placa de denominação era evidenciada, então somente Cristo. Então, eles puderam desfrutar de um avivamento com resultados que só um avivamento pode trazer. Em pouco tempo, a mudança de cenário nas Ilhas Fídji foi tão drástica que presídio, as pessoas passaram em frente de presídio, não sabia se era um presídio ou se era uma igreja, porque os presos que estavam lá estavam com as celas tudo aberto, tudo cantando, adorando. Estavam cumprindo a pena por consciência, mas não porque de fato estavam presos. Estavam lá adorando o Senhor. As pessoas fazendo vigílias diárias nas ruas mais perigosas que havia na região na época, e fazendo vigílias pelas madrugadas. O presidente da nação se converte ao Senhor, seus ministros, a maior parte da cúpula governamental foram realmente alcançados pelo Evangelho nesse período. E é até interessante que eles dizem assim, até peixes que não davam mais na ilha passaram a dar. Tudo mudou. Tudo mudou. E isso em âmbito nacional, um complexo de ilhas que representa um país, foi mudado. Então, assim, houve a unidade e houve a manifestação da bênção. Quando nós não temos uma adversidade tão densa como essa, que é o nosso caso, graças a Deus, não é que eu esteja pedindo a adversidade desse tipo para a gente acordar, outras coisas precisam ser trabalhadas, né? Uma decisão consciente, né? Eu estou aqui, vou assumir, como é o seu caso hoje é o presidente do conselho,
estou aqui desfrutando dessa posição, mas eu não vou em busca de mim mesmo, eu vou em busca do todo. Sim. Então, quando é muito fácil, né? Por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Quando eu estou na posição, qual é a atitude que eu tomo, né? Sim. Muitas vezes é muito fácil eu estar aqui distante, dizendo, pastor, eu devia fazer isso, devia fazer aquilo. Mas quando eu assumo a posição, de repente eu me torno igual, semelhante aos demais e não tem um efeito. É claro que não é responsabilidade só sua por você presidir o conselho, a unidade, mas começa assim, alguém crendo, alguém desejando, alguém se projetando, alguém abdicando daquilo que poderia ser vantajoso para você mesmo e a sua denominação em prol dos demais. É uma abnegação da sua autoimagem em prol do todo. Sim. Porque não haverá unidade sem isso, né? Então, às vezes, há muito protecionismo do eu, né? Do eu, exato. Há pouca disponibilidade dessa segurança do seu ambiente, né? Então, se torna um bloqueio para a unidade. Também eu consigo perceber. A gente tem que saber que eu me uno com o pastor Rodrigo Matos por uma visão maior, eu tenho que entender o limite da minha autoridade, da minha influência. Parece que às vezes nós, porque exercemos uma influência em uma igreja local, não estou dizendo que é comigo com o senhor, mas a gente percebe isso com muitas pessoas, elas acham que porque tem aquele grau de nível de influência na igreja local, ele tem que ter esse mesmo grau de influência em todo lugar que ele vai. Sim. Então, uma coisa que nós precisamos entender, eu estou na igreja do pastor Rodrigo Matos. Quem é o pastor da igreja do Rodrigo Matos é o pastor Rodrigo Matos. Se eu estou lá, a convite, visitando, eu me sujeito à sua autoridade. Sim. E da mesma maneira, quando alguém vem para onde... entendeu? Essa mútua sujeição uns aos outros, que é bíblico, né? Sujeitar uns aos outros, né? Às vezes há essa dificuldade, a vaidade está tão entranhada no coração dos homens que ele não sabe ir para um determinado ambiente e não se submeter à autoridade local. Eu às vezes penso que a visão, ela ainda não foi gerada uma visão de reino, né? De reino. Porque a de reino, o próprio Senhor nos diz que o maior é o que serve. Né? Se nós nos colocar sempre ao serviço de servir, né? Independente da posição que estaremos exercendo, nós sempre estaremos nas melhores posições. Perfeito, pastor. Né? Aos olhos de Deus. E é onde eu vejo, onde eu enxergo. Né? Eu acho que quanto mais você abre mão de coisas, do seu interesse, e você olha para as coisas de Deus, eu costumo dizer na nossa igreja o seguinte: quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Né? E Deus cuida melhor do que a gente. Bem melhor. Né? Bem melhor, né? E eu compreendo que é isso que tem feito, na verdade, com que igrejas cresçam. Né? Algumas igrejas ainda não conseguiram avançar, crescer, porque eu creio que falta essa visão geral de reino. Né? Porque a gente costuma muito olhar para a congregação. Esses dias eu estive ministrando em uma igreja, falando sobre a visão de condomínio fechado. Né? Você centralizar, colocar tudo ali no espaço para que você se sinta confortável. Né? Aquilo que aconteceu lá quando o pessoal começava a construir a cidade e a Torre de Babel. Né? Então eles queriam aquela visão de condomínio fechado, para se proteger, para dizer que é famoso, para estar ali dentro, ali pronto. Mas a visão de Deus não é um condomínio fechado, é um mundo. Deus diz: dominem sobre tudo, dominem sobre o mundo. Aí Jesus vem e nos diz: preguem o Evangelho em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para as nações, quando nós centralizamos dentro de uma comunidade, ou dentro de uma congregação, ou dentro de um ministério, nós estamos simplesmente fazendo um condomínio fechado. E essa não é a ideia de igreja. A ideia de igreja é ganhar o de fora, eu acho que o senhor concorda comigo, trazê-los para dentro, capacitá-los para voltar para fora do mundo, para ganhar novamente, e assim a gente gerar esse crescimento. Não é isso, meu pastor? E eu queria agora entender do senhor, né, a sua visão em relação à igreja se envolver realmente, né, com os problemas da sua cidade, em âmbito, não vou falar nem nacional, né, mas da sua própria cidade, a importância da igreja, porque à medida que nós nos unimos como pastores e declaramos que somos pastores da cidade, então a nossa visão é da cidade. Então, como é que o senhor vê a importância da igreja dentro da sua cidade, das decisões? Glória a Deus, né? A percepção do entendimento da igreja tem crescido, né? No que diz respeito a entender-se como um agente modificador, que pode proporcionar mudanças, a sua relevância tem aumentado. Voltando para a questão da unidade, né? Tendo a unidade, essa relevância aumenta ainda mais. Né? E a igreja tem um papel
fundamental. A igreja, na verdade, tem um papel decisivo, né? Você vai para o Antigo Testamento, você vai ver que José se tornou governador do Egito, né? Ali como uma figura da igreja, ali ele demonstra, você percebe ali a atuação de Deus no Antigo Testamento dentro da perspectiva de que não é que Deus esteja, quer agora que a igreja priorize o poder temporal, não é isso, mas é atuar como reino de Deus nesse poder temporal e tocando para a eternidade. Sim. Então, por muito tempo a igreja se omitiu, ficou com medo, não é para nós, e o mundo foi tomando de conta, o mundo tomando de conta naquilo que pode ser da igreja. Então a igreja, dentro dessa perspectiva de reino, ela se fortalecer, ela crescer, ela ter representantes é importantíssimo, né? A igreja buscar ter os seus representantes e às vezes precisa de abnegação de privilégios para que isso ocorra, né? Tipo, tem um meu amigo que eu sei que a igreja vai cumprir um grande papel, tem que representar suas políticas, mas de repente, não, mas eu quero também ser, e às vezes é o momento de eu não ser, é o momento de eu apoiar alguém, e a gente se apoiar, e a gente acreditar em alguém que tenha frutos, obviamente, né, que tenha demonstrado um real interesse. É válido que a igreja entenda, porque a gente precisa levantar representantes no nosso meio, né, vozes ativas, né, dentro do campo democrático, né, assim, a igreja tem tem crescido, mas está engatinhando, precisa andar, precisa crescer ainda mais e realmente ser firme, né? Ser firme nas convicções para poder apoiar quem de fato precisamos apoiar, porque fazendo isso, as nossas ideias que vêm da palavra, que vêm do Espírito, elas poderão ter maior força ainda de atuação e vidas serão tocadas, né? Vidas serão alcançadas. Então, a gente vê vidas foram tocadas, né, através de José lá no Egito, vidas foram tocadas lá no Império Babilônico através de Daniel, ao ponto do imperador dizer, olha, adore ao Deus de Daniel, porque esse Deus aí realmente é o poderoso, cara, né? Então, assim, cabe-nos, né, como igreja, levantar, como igreja permanecer, fazer realmente a diferença. Eu creio. Sim. Eu creio. Pessoas por aí afora têm as suas utopias, né? Mas a nossa é alvo de fé. Eu creio numa mudança que a fé vai gerar para o Brasil. Eu creio nas promessas para a nossa nação. Eu acredito nessa luz do mundo como influência, né? Como influência nos poderes de decisão. Amém. Se nós não tivermos esses poderes de decisão, nós que propagamos a palavra de Deus, a palavra do bem, nós vamos deixar o reino nas trevas aí, né? Tomar as decisões, e nós precisamos nos colocar a posição em determinados momentos, como o senhor bem colocou, né? Existe momentos que Deus exige isso, né? Exige esse poder de decisão. E a gente começou a compreender esse poder de decisão. Eu achei muito importante, porque eu também não tinha essa visão. A minha visão era de congregação também, era de condomínio fechado. O que nós costumávamos a orar? Orávamos pela nação em si, mas orávamos mais pelas pessoas que estavam na nossa igreja, pelos problemas da igreja local, pelos problemas financeiros da igreja, pelos sonhos que a igreja tinha de construir apartamentos, de construir prédios. Então nós orávamos muito para isso. Quando teve a questão da unidade, e nessa unidade eram vários pastores de várias denominações, nós começamos ao projeto da oração da madrugada, que na verdade é um projeto que vem da Coreia, onde mudou toda a história da Coreia, e esse projeto foi trazido para cá, através do reverendo Mumbuba. E essa visão de deixar de se importar apenas com a sua comunidade, certo? E olhar para os problemas da cidade, então nós nos juntamos como pastores e começamos a orar pela cidade, orar pelo governante, orar pelos poderes, orar pelos setores da comunidade, e muitas coisas mudaram, orar pela polícia que tem desenvolvido um bom trabalho, né, pela segurança da nossa cidade, porque na verdade o contexto geral influencia diretamente nas nossas igrejas. Amém. Se nós observarmos, se a criminalidade aumentar em Calcaia, nós vamos ter um déficit de pessoas indo para a igreja. Porque as pessoas vão ter medo de chegar até a igreja, não vão ter. Na verdade, igrejas fecham, né? As igrejas fecham, né? Fecham. Então a gente tem que ter essa visão, né? Porque eu já ouvi muito isso, não, mas quem comanda a igreja é Deus, mas Deus nos deu essa responsabilidade de mudar o mundo. Delegado, né? De transformar o mundo. Delegado. Jesus não vai vir de novo e mudar tudo ele mesmo, né? Ele delegou a igreja, ele ungiu a igreja, ele deu autoridade à igreja em seu nome. Sim. Para que a vontade dele se manifeste. E meu pastor, o seu relacionamento com as igrejas lá
Existem outras igrejas naquela comunidade? Como é que é o relacionamento dos pastores? Eu quero falar muito sobre essa questão de idade pastoral, porque nós temos que mudar essa realidade. Nós tivemos algumas boas experiências com relação a isso, porque eu lembro que quando nós nos mudamos há 3 anos atrás para o prédio que nós estamos locados, né, que é um prédio alugado, já existia 2 igrejas quase de frente. E quando a gente chegou lá que alugou, porque realmente dentro do contexto muito limitado de opção de prédio, era lá mesmo. Então os pastores ficaram assim, não me conheciam pessoalmente, só de ouvir falar, então ficaram um pouco alarmados, né? Incomodados, não, porque nem outro lugar, mas aqui e tal. E eu lembro que logo com poucos meses nós estávamos lá instalados, fazendo muitas modificações no prédio, que o prédio era um pouco maior do que o outro e muita coisa por fazer. O pastor sabe muito bem o que é isso, que é reforma, que é adaptação de igreja, aquela correria. O pastor da igreja mais próxima a nossa estava também em reforma, estava começando a chover e não estava pronto. Aí eu ficava no relento, estava no relento, na verdade, estavam querendo começar a fazer a laje lá para poder se proteger da chuva. Aí eu lembro que eu convidei ele, pastor, Deus deu uma palavra no meu coração para o senhor, dá só uma passadinha lá na minha igreja, no hora do culto, não é nem para você ficar o culto todo, só apareça lá. E ele foi sem saber nem o que era. Sim. Aí quando ele chegou lá, eu convidei ele à frente, falei um pouco da situação da igreja local dele e convidei toda a igreja para ofertar na vida dele. E a igreja levantou uma oferta significativa para que ele usasse aquele recurso para dar. Claro, não para financiar tudo que ele precisava, mas uma ajuda, de onde ele menos esperava, de onde ele menos imaginava, de onde gerou até um desconforto pela proximidade, né? Aquela visão de concorrência, né? Isso. Então ele recebeu algo que ele não esperava. E eu lembro que depois ele me chamou já para pregar na igreja dele, depois desse dia, nós temos um vínculo muito bom, assim como da outra igreja. Um dia desse, tinha uma outra igreja que eu fui, fiquei sabendo que estava querendo comprar umas poltronas, e a gente estava fazendo a aquisição de outras cadeiras lá, para substituir as poltronas. E eu, quando eu descobri aquela situação, eu chamei a irmã, quanto é as poltronas? Não, junte aí, isso é a igreja, né? É de vocês. Nós somos um só corpo, né? E ela ficou surpresa, né, com aquilo ali. E eu sei que eu estava obedecendo ao Senhor em fazer aquilo. Dizer assim, ó, não tem que concorrer, nós estamos aqui para somar, né, meu Deus. Então, se cada um de nós pudermos fazer isso, né, um pouco dentro da capacidade de cada um que tenha, né, é uma palavra, é um dom, é um talento, sim, é um bem material. Eu acredito que assim, se a gente der esse passo, a gente fica muito esperando uns pelos outros, que é pastor Rodrigo sempre para fazer por mim, então eu falo, não, faça você o que você pode. Sim. Eu acredito que nós servimos a um Deus poderoso, né? Isso gera muitos frutos, né? Muitos frutos. Eu me lembro que certa vez, não por uma vez, mas por 2 ou 3 vezes, era a nossa igreja em reforma, né? E nós tínhamos algumas programações, e de repente o pastor gosta de mexer, de construir, e ficamos sem poder fazer as programações de eventos, de cursos. E o pastor Mário, né, que era o presidente do conselho de casa, não vai deixar de fazer não, tem o tempo, tem a nossa igreja lá, leva o povo para lá. E nós cultuamos lá, fizemos culto lá, adoramos lá. E foi maravilhoso. Nossa. Terminou o culto dele, o pessoal dele saindo, a gente entrando. Né? E isso não, pelo contrário, só nos uniu, ninguém tomou nada que era de ninguém, só nos fortaleceu, né, a nossa unidade. E o povo ficou muito feliz quando viu isso acontecendo, gerou comunhão entre os irmãos. E é isso que nós vamos conseguir. Quando eu me mudei para cá, para Calcaia, a primeira visita de boas-vindas foi do pastor Alfredo, que é aqui do lado da igreja Ágape. Ele chegou para dar as boas-vindas e ele disse, olha, ele disse uma vez em uma roda, num concerto, assim, quando o pastor Rodrigo chegou aqui, eu não me vi como uma pessoa concorrendo, ao contrário, como uma força, para que a gente conseguisse agora juntos, vizinho perto do outro, impactar essa comunidade, trazer as pessoas para Cristo. Então a visão é do reino. Se essa visão é do reino, então quanto mais igrejas, né, quanto mais pessoas estiverem propagando a palavra de Deus, nós vamos ter aí mais uma comunidade saudável, uma comunidade cheia do poder de Deus para a transformação. Eu fico feliz por isso estar acontecendo lá na Japuara. Ainda não é tudo aquilo que eu sei que Deus... Mas ainda falta algumas coisas. Falta muito, mas se você está disponível para dar o primeiro passo, né? Tipo assim, a gente foca muito nas diferenças, né? Tem tanta coisa igual, né? Sim. Aí a gente foca nas diferenças. As diferenças, né? Tem coisas... Eu lembro de uma história interessante que o cristão estava lá lutando com o diabo, né? Espada, pá. Aí o irmão viu que o crente estava ali lutando contra o diabo mesmo ali. Aí fez força. Vamos lutar aqui contra o diabo. Tava aí lutando. Aí
obrigado, irmão, Pai do Senhor, tal. Aí tu quer, tipo, tá de qual igreja? Sou da igreja fulano tal, e eu sou da igreja tal. Aí eles deixaram o diabo de lado e começaram a lutar um com o outro. Sem lógica, né, meu pastor? Então, que isso não aconteça mais entre nós, né? Essa é a vontade de Deus, a gente se unir. Diferença sempre vai existir. Você casa com uma pessoa que você ama, que você vai gerar filhos, e tem diferença, mas você continua casado, porque tem um propósito maior, na verdade. E a vida toda vai ter alguma diferença, e graças a Deus por essa diferença. Vai ter a diferença entre a igreja Brasil para Cristo, do Verbo, da Ágape, da Batista, vai existir, sempre vai existir, mas existem elementos muito mais importantes e fundamentais que são iguais. Então, valorizando isso que é igual, a gente tem muitos motivos para cumprirmos grandes propósitos juntos. Sim. O que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? Muito maior. O que nos une é o Senhor. Então, e o senhor falou um pouquinho sobre matrimônio, né? E aí eu vejo também uma coisa, eu vejo que lá perto da vida existe uma força gigantesca no Ministério Feminino. Eu vejo a pastora muito ativa, né? E eu queria... É a leoa, né? Eu vejo que ela é uma força gigantesca no ministério ao qual Deus colocou em suas mãos, né? Eu creio, não sei se o senhor discorda comigo, que essa submissão que o senhor fala na palavra, na verdade é que ao homem Deus deu a missão e a mulher a submissão, ou seja, ajudar o homem na missão. E eu sei que a pastora tem feito isso com muita proeza. E eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da pastora na sua vida, em todos os setores. Eu até peço desculpa, né? O pastor me apresentou, eu sou casado com Maria Carolina, né? Que está em casa nesse momento, pai da Maria, 9 anos, e Maria Flor, de 2 anos e meio. E a minha esposa, ela é uma leoa, assim, a Bíblia diz ajudadora, né? Idônea, ela é essa ajudadora. Foi uma excelente filha, né? Não falo foi porque os pais já partiram para agora, tanto o pai como a mãe dela. Uma excelente irmã, todos seus irmãos a amam, uma excelente mãe, dona de casa. E, na verdade, excelente em tudo que confia nas mãos dela. Por opção e direção do Senhor, já está com 4 anos que ela não trabalha fora, né? Ela cuida de casa das meninas e da obra. E cuida realmente muito bem, com muita inteireza, né? Ela é professora de seminário, né? Formada em teologia, é uma das melhores professoras que eu conheço, né? Do seminário Rema. E falo isso não é porque é minha esposa, depois você vai descobrir que é verdade. E ela é uma grande esposa, uma grande mulher. E tudo que é confiado nas mãos dela no que diz respeito ao ministério feminino é muito intenso e muito forte. Eu lembro que anos atrás o Senhor falou no meu coração e eu comuniquei isso para a igreja. Gente, as nossas mulheres aqui na Verbo da Vida Japoara, elas vão abrir caminhos muito poderosos para o ministério de uma forma total. Aí a pessoa fica até insistir, mas é o que tem acontecido mesmo, né? Lá tem a Mulheres Cheias da Graça, que ano passado eles fizeram um evento onde elas têm subdividido alguns grupos, né? Cada grupo tem a sua líder e elas fazem reuniões mensais com palavras específicas a cada mês e tem ganho muitas mulheres através disso, né? E fundamentam as mulheres, tem essas reuniões, cada um dá uma contribuição mensal para um chá nobre, né? Coroando o ano de ação delas. Aí ano passado foi o primeiro e, meu Deus, foi uma coisa tremenda mesmo, assim, algo assim totalmente incomum para a região, né? Um buffet, tudo muito nobre, tudo muito excelente, né? Que elas puderam levantar, né? Sim. E tudo isso, cara, Deus falou do coração de Carol, foi desenhado, foi arquitetado, Deus deu a ela a estratégia, do jeito que foi dada, as estratégias foram dadas. Então tiveram um chá de mulheres cheias da graça, onde muitas mulheres de outras regiões chegaram. E eu estava nem asfaltado, hoje está asfaltado lá na região, mas passamos 8 anos só em estrada de barro. E ainda é estrada de barro ainda no mês de junho, né? Eu fiquei imaginando as pessoas pegando aquela estrada de barro, 3h30 da tarde, o poeiral levantando e chegando naquele ambiente, viram o que viram, né? A nobreza, era os detalhes, era violinista recepcionando as pessoas, os recepcionistas tudo engravatado, ornamentado com o que havia de melhor, o que havia de mais excelente em serviço de alimentação, para coroar as ações daquelas mulheres que se reúnem no decorrer do ano, né? E isso é uma das ações que elas têm, né? Então a minha esposa realmente é um exemplo de cristã, um exemplo de ministra, de esposa, de mãe. Eu louvo a Deus porque realmente eu sou um bem-aventurado. Sim. Eu achei uma mulher sábia, um bom tesouro, né? Bom tesouro. Né? Então eu teria que fazer um outro podcast para falar sobre ela. Te amo, viu, Maria? Olha, a declaração de amor do podcast. Isso aqui tem que ficar aqui ainda guardado, né, meu pastor? Eu faço uma honra aqui de receber, sabendo que, na verdade, eu estou recebendo um grande servo do Senhor, né? Grande no que diz respeito
aos trabalhos, né, a dedicação na obra de Deus, a dedicação nos trabalhos do Senhor, e sabendo que o Senhor ainda vai fazer muito mais, né, através da sua vida, através do verbo da vida, do ministério da vida. E eu queria aqui que o Senhor deixasse aqui agora, que vamos aqui, na verdade, divulgar, né, sempre. Eu queria que você deixasse as programações, certo, da Igreja Verbo da Vida, os dias de culto, para quem está ali naquela comunidade ou em outra comunidade, queira se deslocar até lá e queira conhecer uma igreja que realmente tem compromisso com a palavra de Deus, com a comunidade que está inserida. Então, aqui o pastor Bruno, né, Bruno Viana, ele vai falar um pouco aí dos dias de culto para que você esteja à vontade. Obrigado, pastor Rodrigo, por essa oportunidade. Então, se você tem o desejo de conhecer o Verbo da Vida em Japuara, na terça-feira, às 7h30 da noite é o culto de oração, na quinta-feira o culto de ensino ou de doutrina, e aos domingos nós temos reuniões às 9 horas da manhã e às 18 horas. Em qualquer um desses cultos que você pudesse fazer presente, vai ser uma honra. Eu tenho certeza que você vai receber uma boa palavra, será bem acolhido, vai desfrutar e ver um ambiente de milagre, porque o Verbo da Vida em Japuara é um milagre, e vai ser assim sempre, eu creio nisso. Amém. Um abraço. Então fica o convite do pastor, então você aqui está convidado aqui a participar, a conhecer, certo, o Verbo da Vida. E tenho certeza que é um local de bênção, tenho certeza que é um local de milagres, e tenho certeza que a vida de muitas pessoas ainda vão ser agraciadas pela presença do Senhor naquele local. Então eu quero te agradecer, pastor Bruno. Eu que agradeço. Certo? Agradeço nós somos amigos aqui, a Humanidade Pastoral. Na verdade, eu falar um pouco rapidinho do Conselho de Pastores. O Conselho de Pastores não trata-se de uma repartição, mas de um grupo de pastores que resolveram andar juntos, né? Pegar na mão do outro e dizer assim, não, nós somos pastores da cidade e nós temos algo maior que nos une. Então eu lhe agradeço, meu pastor, cheiro no coração, e Deus abençoe. Pai do Senhor, queridos!